Hoje a gente vai conversar sobre 3 pontos que são fundamentais para o emagrecimento, mas que quase ninguém comenta quando a gente fala sobre esse assunto, tá? Eu tenho certeza que se você já tentou emagrecer, em algum momento você já tentou fazer uma dieta, você já começou a praticar uma academia, se inscreveu na academia pelo menos, né, eh, mas depois de um tempo você não conseguiu sustentar, esses hábitos que você deveria construir, certo? Então você não conseguiu manter a dieta de forma regular por muito tempo, você não conseguiu praticar a sua atividade física de forma regular por muito tempo, né? E vendo isso, observando isso, eu vi isso com os meus alunos, por bastante tempo, por vários anos ainda vejo, é uma coisa que acontece de fato na realidade, uma dificuldade que as pessoas têm. Eu comecei a pensar de que forma eu poderia ajudar essas pessoas além da forma técnica da dieta, além da forma técnica do treino, né. O que mais eu poderia fazer para que eu ajudasse elas na real dificuldade que elas tinham, de manter esses bons hábitos, de manter ou se não de ter dentro de si a capacidade de ter a constância dentro desses bons hábitos, tá. E pensando nisso foi que eu trouxe esses 3 pontos aqui, eles vão se interligar, né, um é consequência do outro, pra que a gente consiga ter talvez de uma forma um pouco mais clara, quais são as dificuldades reais de emagrecimento e parar de pensar apenas em formas técnicas da dieta ou do treino, né? Ou, por exemplo, em tal horário vai comer tal coisa, tal exercício é melhor que tal exercício, beleza? A gente já tem muito disso. Acho que agora é legal que a gente consiga dar um próximo passo, tá? E também vou tentar trazer uma solução para esse problema, uma forma da gente conseguir, de fato, criar algumas virtudes que vão nos ajudar a sustentar esses comportamentos, né. Então vamos lá, o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui é onde tudo começa basicamente, né, que é o abandono da razão. O que que é a razão? A razão ela é basicamente o nosso guia, aquilo que nos permite identificar o que é verdadeiramente bom pra gente, aquilo que nos faz bem de verdade, tá. Porém, quando a gente na verdade, isso parece ser um pouco abstrato, né, meio filosófico, assim, mas ele é muito mais palpável, muito mais real do que a gente imagina, tá. Isso acontece geralmente quando a gente deixa de buscar o que é verdadeiramente bom para nós, e nós acabamos buscando aquilo que nos agrada no momento, tá. Então aquilo que é um prazer imediato, tá bom. Então basicamente esse abandono da razão, ele se dá quando a gente deixa de buscar o que nos faz bem e passamos a buscar o que nos traz prazer, ou que nos traz a sensação de bem, mas não é o bem em si. É justamente nesse momento que começa a criar dentro de nós, a se enraizar dentro de nós, uma certa desordem interior, onde a gente passa a querer cada vez mais esses bens, esses prazeres que a gente acredita serem bens, tá? Dito isso, esse é o primeiro ponto, então, a gente perde essa razão, a gente perde ou aos poucos a gente vai perdendo essa capacidade de identificar o que nos faz verdadeiramente bem e, consequentemente também, verdadeiramente mal, tá bom? Isso já liga a gente automaticamente para o segundo ponto, que é a inversão dos valores, tá? E o que que acontece nesse ponto, nessa fase? É um estado onde tudo aquilo que gera frutos através do esforço, da disciplina, da renúncia, passa a ser evitado a qualquer custo. E por que que isso acontece? Porque agora a gente já não consegue mais identificar aquilo que nos faz verdadeiramente bem, a gente começa a trocar. Então a gente começa a identificar o prazer, a sensação do prazer, aquilo que nos traz conforto, como sendo o bem em si. Então, em vez da gente buscar, por exemplo, o desconforto de ir treinar, porque a gente sabe que ir treinar é bom para nossa saúde, vai nos ajudar a emagrecer, a gente prefere agora buscar o prazer de ficar em casa, deitado no sofá, por exemplo. E a gente começa a identificar isso como um bem em si, como algo desejável, algo que nós devemos fazer, tá? Então, essa hierarquia, ela vai sendo invertida. Tudo aquilo que é bom passa a ser ruim, tudo aquilo que é ruim passa a ser bom, tá? Então a gente perde a capacidade de identificar o que nos faz verdadeiramente bem. E nesse estágio, a gente acaba sacrificando, ou na verdade todo tipo de sacrifício, ele é visto como um mal. A gente sabe, para que nós consigamos emagrecer, são necessários vários sacrifícios. É necessário que nós
que nós consigamos abrir mão de várias coisas que a gente gosta, para conseguir ter esses resultados, para conseguir, primeiro, nos tornarmos pessoas capazes de ter esse resultado, tá bom? Eh, beleza, isso liga a gente então, automaticamente, para o terceiro ponto, que é a perda da liberdade interior. E esse daqui é um dos pontos mais graves e também mais difíceis de sair, tá? Por quê? É a partir desse momento onde a gente acaba se tornando escravo dos nossos próprios impulsos, tá? A gente perde a autonomia de ter ou de decidir as nossas próprias escolhas. A gente se torna escravo dos nossos prazeres imediatos, dos nossos prazeres, das nossas sensações, da vontade da nossa carne, tá? Então, esse é o ponto mais difícil, por quê? Para a gente começar a abrir mão de tudo aquilo que nos traz prazer, conforto, saciedade, é muito difícil. É muito difícil a gente inverter essa hierarquia, a gente trazer o sacrifício como um valor superior ao conforto, por exemplo, ou a essa busca desordenada pelo prazer, tá bom? Então, é nesse ponto que você deseja emagrecer, você deseja ser saudável, você deseja se sentir bem, mas você se sente incapaz de realizar as ações necessárias para alcançar esse objetivo. Você faz o mal com você mesmo, achando que está fazendo bem, tá bom? E o resultado final disso é um certo conflito interior. É um momento em que essa desordem que a gente comentou um pouquinho acima, ela vai se enraizando de tal maneira que passa quase a fazer parte de quem você é. Então, quando você abre mão disso, é como se você abrisse mão de um pedaço de você também. Por isso que e isso é um dos motivos pelo qual é tão doloroso essa fase. E é por isso também que muitas pessoas têm dificuldade de passar por ela e também às vezes não conseguem passar, tá? Mas eu espero que trazendo esses pontos, deixando eles mais claros, fique mais fácil para que você consiga identificar e também, te ajudar a conseguir evoluir nesse critério, tá bom? E então, qual que é a solução para isso, certo? Então, se a gente entendeu que, a partir desse momento que a gente abandona a razão, a gente acaba criando uma desordem, essa desordem causa o quê? A inversão desses valores, a gente busca o bem, a gente faz o mal achando que é bem e faz o bem achando que é mal, certo? A gente inverte. No terceiro ponto, a gente acaba então nos tornamos escravos daquilo que prometeu nos libertar, que prometeu nos dar prazer, a gente se torna escravo dos nossos próprios desejos, tá bom? Para que a gente consiga se libertar disso, tem uma palavrinha que ela é muito legal, que eu gosto muito, que se chama virtude, tá? E é justamente a partir dela, ela é como se fosse um antídoto para toda essa desordem interior. Ela é o que traz ordem, o que traz ordenação para o nosso interior. E essa ordenação interior do nosso ser, da nossa alma, vai nos ajudar também a ordenar o nosso exterior. Na verdade, o exterior ele vai passar a ser um reflexo dessa nossa ordenação interior, tá bom? Hã, existem algumas virtudes, na verdade, melhor, antes, deixa eu explicar o que que é virtude, né? Virtude, ela é basicamente uma qualidade de caráter que nos permite agir consistentemente em direção ao bem, mesmo que isso exija esforço, sacrifício, e renúncia do prazer imediato, tá? Eu considero as 3 virtudes mais importantes para o emagrecimento como prudência, a primeira, porque prudência é o que vai permitir que nós enxerguemos, que nós identifiquemos o bem ou o real bem, tá? Então a gente tem a capacidade de enxergar o verdadeiro bem que a gente pode fazer ou através de uma atitude, qual é o bem que a gente pode alcançar com aquilo lá, o verdadeiro bem, o que nos faz verdadeiramente bem. E isso muitas vezes é feito através do sacrifício, da renúncia, tá? Segundo, a prudência. O que que é a prudência? Perdão, a prudência eu acabei de falar, né? A fortaleza, na verdade. O que que é a fortaleza? É a virtude da coragem e da perseverança. É que nos dá a capacidade de enfrentar as dificuldades que estão por vir, de superar os obstáculos, mesmo quando parece impossível. Então é através da fortaleza que nós temos essa coragem de superar os desafios, de enfrentar as dificuldades, mesmo quando elas parecem ser maiores do que a gente mesmo. Tá? E o terceiro é a temperança, que é justamente a virtude da moderação dos prazeres e do autocontrole.
Então, é através da temperança que a gente vai conseguir governar os nossos apetites internos, governar esses nossos desejos interiores, tá? Então, acho que cada uma dessas virtudes, elas se encaixam muito bem em cada fase do ciclo que eu comentei nessas 3 etapas, tá? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se você gostou do tema, gostou dessa nova abordagem de emagrecimento que eu venho trazendo, considere se inscrever, deixa um like aqui também. E eu também tenho uma consultoria que se chama Emagrecimento Virtuoso, que eu trago treino, alimentação e também um curso que a gente fala sobre como você pode, de fato, iniciar o seu último recomeço, beleza? Se você ficou interessado, o link está na bio. Um abraço e até o próximo vídeo.